Oi, gente, se você não me conhece, sou Meire J. Costa, mais dormindo do que acordada. Mas trabalhar com a espiritualidade é assim, não tem hora, não tem vaidade. Olha a minha cara, acabei de levantar, assim, sair da cama mesmo, né? Gente, só passei um pente no cabelo para não ficar tão, não tão apresentável, mas vamos que vamos. Bom, é importante porque que eu levantei assim na madrugada, eu queria voltar a dormir, mas eles não deixaram eu dormir, então eu tive que levantar para gravar. Essa essa noite, um pouquinho antes de eu deitar, eu já sabia que eu ia sair, porque eu senti o repuxão. Quem me acompanha aí no canal sabe que eu tenho saídas lúcidas extracorpóreas desde menina, né? E eu sempre falo para vocês, são 3h pouca da manhã, o galo tá cantando, olha só. E aí eu sempre falo para vocês o que eu tenho um sintoma antes de dormir, que eu sei que eu vou sair, vou ter uma projeção, né? Que eu vou fazer uma projeção astral, uma projeção da consciência, uma viagem astral. Eu sinto uns repuxões bem forte na altura do meu plexo solar, é como se fosse um tranco. Então isso é uma dos sintomas que eu vou ter uma saída lúcida. E aí, na hora que eu tava ontem muito cansada, deitei, senti o repuxão. O que que eu pensei? Eu disse, poxa, eu queria que viesse uma mensagem de Natal, né, para as pessoas que me seguem, uma mensagem bacana, que vocês me intuíssem. Foi o que eu pensei. Apaguei, tá? Aí apaguei, agora há pouco, sei lá, eu não sei precisar direito o horário, eu acordei e acordei assim, acho que talvez uma hora ou pouquinho depois que eu adormeci. Não sei precisar, eu realmente não olhei a hora. Eu acordei com uma presença no meu quarto. Aquele meu amigo que eu já falei, que eu tenho vários amigos espirituais, né? Eu não sou muito normal. Mas esse é um cara altão e ele tem os olhos muito azuis e de vez em quando eu consigo visualizá-lo. Então eu abri o olho, ele estava em pé do lado da minha cama e consegui ver assim bem nitidamente a figura dele, bem forte, né? E eu ainda, quando eu acordei, eu ainda abri o olho e vi a figura dele certinho, assim, e ele foi sumindo, foi esvanecendo, assim, né? E aí eu disse, caramba, poxa, será que eu vou ter alguma mensagem, né? A gente fica logo todo empolgado. Quem faz projeção já sabe o que eu tô falando. A gente fica assim numa euforia danada. E eu tava com muito sono mesmo, né? Mas levantei para fazer xixi. Eu também tava com vontade de fazer xixi, tava apertada e voltei para minha cama. Aí no que eu voltei para minha cama, eu pedi, eu digo, poxa, eu queria, veio uma mensagem de Natal para eu poder ajudar as pessoas, não sei o que e tal. Paguei. Paguei, acordei num outro lugar já. Foi muito rápido assim a transição, né? Não tive a visão clássica de saída do meu corpo. Não vi meu corpo na cama, não vi nada disso. Já saí num lugar, tipo, é um lugar que ultimamente eu tenho ido. É um auditório muito grande mesmo. Sabe, eu nunca tive num lugar assim tão amplo e ao mesmo tempo tão acolhedor. Você não se sente como no Maracanã, vamos dizer, né? Você se sente num lugar que parece que você está muito próximo das pessoas, mesmo tendo um volume muito grande de pessoas ao seu redor. Então, aí nesse auditório foi muito engraçado. Por quê? Eu já sabia, na verdade, eu estava do lado de fora desse auditório. Eu estive em Foz do Iguaçu há uns 2 anos atrás, mais ou menos, e conheci o Tertuliário, que é um auditório, sim, circular. E eu já falei para vocês que, depois vocês quem não conhece Conscienciologia, coloca aí Cognópolis, Tertuliário, vocês vão ter uma noção desse auditório que eu estou falando. Só que lá é pequeno, né? É um auditório circular, é tipo uma arena, vamos dizer assim. No meio ficava o Valdo Vieira, assim, bem do centro mesmo, com a mesinha dele, para ele poder falar para as pessoas. Então, o ambiente é mais ou menos esse. E eu sabia que eu estava ali naquele local porque eu já reconheço, e eu estava do lado de fora. Do lado de fora estavam me acompanhando umas 30 pessoas, mais ou menos. Essas pessoas que estavam comigo são pessoas que me seguem, pessoas que eu tenho conhecimento aqui pessoal, mas algumas eu nunca vi pessoalmente.
eu conheço de nome aquelas pessoas que estão sempre ali do meu lado, participando dos meus trabalhos, participando dos vídeos. Tem aqueles seguidores, aqueles amigos, né, que me acompanham. Eu não gosto nem dessa palavra que é seguidor, mas é o que designa aí que a gente resolveu. Então, são os amigos que me acompanham, que me conhecem talvez desde o começo do meu trabalho. Então, umas 30 pessoas mais ou menos estavam comigo. Aí nós fomos chamados para dentro, mas essas pessoas ficaram do lado de fora. Então, só eu vi que do lado de fora existiam vários grupos assim, tá? É como se fosse equipes, times, não sei. Não eram times porque não era uma competição, né? Mas eram equipes, vamos dizer assim. E aí, os representantes de cada equipe dessa entraram nesse auditório. E eu entrei e a minha equipe ficou do lado de fora, tá? Aí, muito engraçado que também há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu participei de um congresso no México com vários palestrantes espíritas, pessoas do meio, né? E eu achei bem legal que eu também sentei lá junto das pessoas que iam fazer as palestras, embora eu não tivesse participado das palestras, mas eu tinha sido convidada lá para ficar lá junto. E aí eu tô bem sentada lá, bela e fresca, e de repente do meu lado sentou o Rossandro Klinge. Eu gosto muito dele, né? Eu sou super fã do Rossandro, eu acho ele uma pessoa muito sensata. Se você não conhece, procura, eu acho que todo mundo conhece o Rossandro Klinge. É um psicólogo, ele é muito bacana, muito... E aí eu fiquei toda boba lá no México, quando eu estava sentada no auditório, ele veio e sentou do meu lado. Eu, caramba, o Rossandro! Tirei foto com ele e tudo, gente. Aí, nesse auditório, eu estava sentada lá, já tinha me posicionado e tal. Quem senta do meu lado? O Fábio de Mello. E é engraçado que eu sempre assim, fico tão lúcida, principalmente quando eu tô nesse tipo de projeção. Ultimamente eu tenho ficado muito lúcida, muito, muito mesmo. Com todo o meu pensamento ali, eu tô ali, é real, né? E aí, na hora, eu falei assim, caramba, eu acho que agora derrubou minha projeção, porque não é projeção, é sonho, isso é coisa da minha cabeça, porque o Fábio de Mello, gente, eu pensei isso e eu acho que ele interpretou pelo meu pensamento, que ele olhou para mim, riu e falou assim, sou o Fábio de Mello. Muito engraçado, né? E eu toda feliz, eu digo, poxa, legal, eu conversei com ele mesmo, como se tivesse, ele estava ali do meu lado, só que eu falei para ele, eu disse, poxa, eu sou muito fã do seu trabalho, que bacana, assim, tô super feliz de ter encontrado você, queria muito te conhecer, normalmente, queria muito te conhecer lá na vida física, não sei o que, ele ficou rindo, ele disse, mas você já me conheceu e tal. Tudo bem, nesse teatro grandão, essa arena grandona, não sei, esse auditório, é, entrou um representante lá no centro para explicar. E, gente, a tecnologia deles é fantástica. No Tertuliário, eu já fiquei assim fascinada. O Tertuliário também tem uns telões assim espalhados. Você olha assim ao redor, tem. Só que nesse, a coisa é não dá nem para explicar. Você está sentado, forma é tudo holográfico. Tá todo mundo ao seu redor. No centro, levanta assim, tipo uma coluna circular, como se fosse um cone, né? A pessoa que está palestrando no meio e levanta aquele cone. E ele vai falando, as imagens vão formando nessa estrutura holográfica que fica ao redor dele. Então, é uma coisa fantástica. Tudo que ele foi explicado, tudo minuciosamente era passado nessa estrutura, tá? Por que que eu fui perturbada, na verdade, para levantar, porque eu estava com muito sono mesmo. Que depois que eu vi aquele meu amigo em pé da cama, levantei, fiz xixi, dormi, pedi para que me viesse a mensagem e entrei nessa projeção. Depois que eu saí dessa projeção, e foi uma coisa muito rápido, foi um lapso de tempo
muito curtinho depois que eu levantei, porque eu senti essa variação no meu corpo, eu não creio que tenha sido... Eu posso até perguntar que engraçado, na hora que eu levantei para fazer xixi, a minha filha também acordou. Ela levantou, fez, mas eu não sei se ela não via ela olhar no celular, então eu não posso precisar a hora, mas eu tive a sensação que foi uma coisa muito curta entre o período que eu acordei e depois que eu acordei de novo. Que eu acordei com essa projeção praticamente longa, porque muita coisa foi passada, eu vou tentar passar para vocês, sendo que eu achei que o tempo aqui foi muito curto. O período que eu fiquei adormecida foi muito curto. E aí, quando eu acordei, eu fiquei tentando dormir de novo, porque eu tô cheia de sono, queria dormir, mas não deixaram eu dormir. E eu tinha que vir gravar o vídeo, por isso que eu tô aqui gravando para falar para vocês. Por quê? Porque lá eles explicaram que nós receberíamos todas essas informações, mas que essas informações seriam apagadas da nossa mente para a própria segurança da humanidade em si e também nossa segurança, para que nós não fizéssemos besteira com a informação da tecnologia. O que era importante a gente passar para vocês, nós passaríamos e teria que ser assim instantâneo, justamente porque nós seríamos apagados para frente, né, para que a gente não lembrasse. Por isso que eles ficaram me perturbando e eu não conseguia lembrar disso. Da hora que eu lembrei, eu levantei da cama e vim gravar para vocês, mesmo com sono. Então é assim que funciona a espiritualidade. E o que que eles passaram para a gente? Todos nós recebemos lá uma hóstia. Eu achei mais engraçada ainda, porque eu estava do lado de um padre. Eu nunca comunguei, porque eu fiz toda a primeira comunhão e quando eu ia fazer a primeira comunhão, eu tive catapora, porque eu não queria fazer a primeira comunhão. Eu chorava, dizia que não queria fazer. Então, meu corpo acho que adoeceu para eu não fazer a primeira comunhão. Então, eu nunca comunguei, mas eu sempre tive curiosidade com a hóstia de saber que gosto tinha, como é que funcionava. E aí nos foi passado uma coisa muito fininha. E eu do lado do padre, o padre falou, isso parece a hóstia, mas não é. Ele mesmo falou, o Fábio de Mello. Muito fininha, era quase que transparente, uma película transparente. E nos foi orientado que nós colocássemos na boca e foi assim muito imediato. É como se ela tivesse um imã e você sente, quando você coloca na boca, ela faz assim, puff, ela gruda, não propriamente no palato, aqui, nessa parte de cima do céu da boca, né? Mais atrás, quase chegando na garganta. Ela aderiu lá, porque eu senti, quando eu engoli, eu senti que ela não desce e nem dissolve, ela gruda, assim, por cima. Todo mundo colocou aquilo sem questionar. Quer dizer, por quê? Porque antes da gente colocar essa hostiazinha, vou chamar de hostia, na boca, nos foi passado toda a tecnologia de como isso funcionava. Só que ainda bem que eu realmente, o MIB, os homens de preto funcionaram comigo, que eu não consigo lembrar detalhes da tecnologia. Eu acho que eu só estou recordando realmente o que é importante para passar para vocês. Outro ponto, eu estava com um sacerdote da Igreja Católica. E junto comigo tinham pastores, tinham diversos líderes religiosos, tinham pessoas influentes espiritualmente, que têm um contato com o público, que possa levar mensagem para as pessoas. Nos foram dito que alguns de nós, pela nossa doutrina, pelo nosso conhecimento, nós passaríamos para o nosso povo, né, dessa forma. Outros que têm outro tipo, como o padre, ele não pode falar essas coisas para as pessoas que seguem ele. Então, ele vai encontrar uma outra forma de transmitir essa mensagem para as pessoas que o acompanham. Cada um de nós encontraria isso, seria através da gente mesmo, como canal, como veículo, eles sempre respeitando o nosso livre-arbítrio, nosso bom senso, tudo, nós encontraríamos a forma de conversar com as pessoas e passar essa informação. Cada um dentro da sua linha de pensamento, do que seguia, tá? Então, o que eu
vou passar para vocês dentro de tudo isso. E que me foi passado e que isso eu posso repetir porque não foi apagado por enquanto. Esse artefatozinho, ele fica grudado na direção da nossa glândula pineal e ele vai promover uma limpeza. Nós estamos sendo bombardeados por ondas, por frequências que estão trabalhando em cima da nossa glândula pineal. Quando eu digo eles, a espiritualidade manipuladora que vem manipulando a humanidade há milênios, tá? Eles estão bombardeando todos nós e através da pineal com frequências que modulam a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, induzem um comportamento dentro da coletividade. Eles induzem para que a gente realmente pense da forma como eles querem. Então, são frequências dependendo da manipulação deles, que vão trabalhando nos nossos diversos chakras. E toda essa manipulação é feita na nossa pineal através do nosso chakra coronário. Eles ativam e mandam a informação que eles querem, a frequência que eles querem, que rebate na nossa pineal e que aí a pineal dá o comando para o resto todo do nosso corpo trabalhar de acordo com aquela frequência, tá? Isso aí, tranquilo, pode passar. Esse artefato, o que ele faz? Nós vamos receber informações não pelo nosso chakra coronário. Por quê? Porque o nosso chakra coronário está sendo manipulado. Então, a comunicação vai ser feita através de um dispositivo colocado nesse artefatozinho. E não só isso, esse artefatozinho, ele vai ativar a pineal de uma forma mais limpa, sem ruído, tá? É como se ele fizesse uma limpeza energética através de frequências na nossa glândula pineal. Para quê? Para que nós possamos raciocinar, agir e pensar de acordo com a nossa própria essência, tá? Então, assim, é uma forma de nos limpar, nos purificar de toda essa informação, de todo esse bombardeio que está sendo colocado aí na gente. Então, as pessoas que estavam lá, primeiro, todas essas pessoas que têm condição de transmitir mensagem para outras, receberam. Depois, nós repassamos isso para aquelas pessoas que nós levamos para lá. Eu não recordei, eu saí do corpo, não recordei, isso, embora isso seja comum, mas eu também não recordei todo o processo que eu fiz, porque eu juntei essas pessoas, eu saí do corpo, isso também foi dito, que nós saímos e levamos alguém, fomos orientados a levar. Aquela primeira visita talvez tenha sido isso, desse instrutor, vamos dizer assim, que veio para a gente, pelo menos eu não recordei a conversa que eu tive com ele, mas provavelmente na primeira visão foi para orientar como a gente deveria proceder. Então, quando nós saímos do auditório, nós repassamos o mesmo artefato para algumas pessoas, tá? Que estava do lado de fora. Beleza. Outro detalhe, como é que a gente vai sentir se a gente está sendo ativado ou não? Uma das características que foi passada, você vai sentir entre o teu nariz, assim, por trás, indo por trás dos olhos, até o meio do teu cérebro, que é onde a gente tem a glândula pineal, você tá aqui, os olhos aqui, ó, olho aqui, né? Você tá aqui com a boca, aqui. Esse artefato foi colocado aqui, né? No céu da boca, lá no palato, lá atrás. E ele vai trabalhar porque você tem o teu chakra coronário e você tem o teu chakra frontal aqui. Aqui, na junção dos dois, fica a tua glândula pineal. Então, você vai, vamos dizer, esse ativador frequencial, qualquer coisa assim, não sei, realmente não guardei nem nome, nada. Ele vai emitir as frequências primeiro para fazer uma limpeza na pineal. Então, a pineal está sendo acionada nesse momento, não pelo chakra coronário como ela costuma ser acionada.
Normalmente, naturalmente, a gente capta todas as informações, tudo. A espiritualidade positiva utiliza o chakra coronário, a negativa utiliza. E agora a positiva, pelo menos essa galera que me orienta, que tá comigo e que tá com muita gente boa, como eu vi, vai utilizar essa outra forma de ativar a nossa glândula pineal. Então, assim, é uma tecnologia que talvez futuramente venha a ser utilizada no nosso plano físico, tá? As informações foram passadas até para que a gente pudesse compreender todo esse processo. Informações minuciosas de como é feito isso, tenho certeza que foi, mas não recordo, não lembro, né? E isso ele avisou que ele ia ser apagado mesmo que fizesse hipnose, nós não lembraríamos. Olha só, né? Só para vocês terem noção. Por quê? Nós estamos do lado de lá numa guerra, tá? Então, essas informações, elas são muito preciosas para cair em mãos erradas. E, ao mesmo tempo, é preciso acionar um número maior de pessoas para que as pessoas saibam o que estão acontecendo. Porque o que vai acontecer com isso? E por que é preciso que nós saibamos? Porque entra a nossa responsabilidade e quando a gente compreende o que está acontecendo, a gente consegue pensar naquilo que, não, poxa, caramba, eu posso ter sido ativado, então eu tenho responsabilidade nisso, eu tenho que mudar. Você vai sentir mudança. Primeiro, sintoma físico que eu estava falando, você vai sentir uma leve corrente entre a tua garganta você vai sentir lá dentro da sua cabeça. É como se fosse uma corrente elétrica, uma leve corrente, um choquinho. Toda vez que eles fizerem a descarga da tal frequência, tá? Não fiquem assustados. A gente está sendo o tempo inteiro manipulado pela negativa. E eu estou falando para vocês que a gente está tendo a oportunidade agora de ser limpo pela galera positiva. Então, não é uma questão de manipulação, porque a galera negativa manipula, sim, coloca frequências para que te induzam a pensar e agir como eles querem. Agir com raiva, inconformismo, ou agir pacato demais, virando cordeirinho, aceitando tudo que é dito. De acordo com a conveniência deles, eles jogam a frequência que eles querem que aquele grupo haja daquela forma. Esse artefato que está sendo colocado, não. Eles estão limpando, tirando o ruído, bloqueando de certa forma a sua pineal para que ela não seja manipulada por essas outras frequências. Alcançar a diferença? Para quem me questiona muito, mas então você fala de livre-arbítrio e eles estão interferindo. Não, eles não estão interferindo. Pelo contrário, eles estão dando oportunidade para que a gente exerça genuinamente, puramente o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, de acordo com a nossa essência e com a nossa capacidade evolutiva. Eu venho falando para vocês e toda hora eles repetem isso. A humanidade, uma coletividade só evolui, tanto na coletividade quanto no individual, a gente só evolui no momento que nós temos total liberdade de escolha e você opta em fazer coisas que não prejudiquem ninguém, então você está evoluindo. No momento que você opta pelo seu egoísmo, isso me faz bem, mas dane-se o resto, você não está evoluindo. Só que você precisa fazer essa escolha de acordo com a sua essência pura. Você não vai fazer porque, eu fiz isso porque eu tenho medo de Deus, eu tenho temor a Deus, que é o que as religiões pregam. Não que isso seja ruim, só que você não está evoluindo, porque você não está fazendo essa escolha pela sua essência, você está fazendo por medo a uma entidade, um ser superior. A humanidade o tempo todo foi manipulada assim, tá? Então, isso não traz a nossa evolução, e é por isso que o mundo não vem evoluindo muito mais rápido como deveria. Então, tanto no coletivo quanto no pessoal, gravem isso. Só através do livre-arbítrio puro. No momento que você tem total, você não está sendo manipulado por nada.
nem pelo medo que coloquem numa coletividade. Ah, porque agora você vai morrer disso, ou porque tem uma doença assim, tem assado. Isso é manipulação para que você faça as suas escolhas através das emoções que eles estão implantando na gente, tá? E o medo sempre foi tanto o temor a Deus, o medo de pegar uma doença, o medo de não sei o que. O medo é uma frequência que atrasa a nossa evolução, porque pelo medo nós não fazemos escolhas dentro da nossa capacidade evolutiva. A nossa capacidade evolutiva, o que ela é caracterizada? Pelo nosso conhecimento. Quanto mais a gente conhece, menos medo a gente tem e mais evoluímos. A pessoa pode chegar e falar assim, olha, Miri, essa flor aqui faz mal para você, né? Não chega perto dessa flor, não dê essa flor para ninguém, porque isso aqui vai fazer mal para você e vai fazer mal para os outros. No momento que eu conheço botânica, que eu entendo botânica, eu sei que ela não é venenosa, que ela não faz mal para ninguém, quando alguém falar isso, eu vou dizer, eu vou dar uma flor para um amigo meu, ela é linda, e vou dar com todo carinho para ele. Estou dando um exemplo de como a gente é manipulado. É assim. Eles incutem medo onde não existe. E a gente acredita porque nós não temos o conhecimento, tá? Então, uma das maneiras da gente evoluir, livre-arbítrio. E a espiritualidade boa está fazendo isso, está trabalhando para que nós tenhamos capacidade de fazer nossas escolhas livremente, livre de qualquer tipo de manipulação. Então, essas pessoas que estavam comigo receberam o artefato. Observe esse sinalzinho. É como se fosse uma coceirinha que você vai sentir por trás do nariz, por trás dos olhos, indo até o teu cérebro. Isso talvez algumas pessoas até estranhem, outras talvez nem percebam. Mas era importante que eu, dentro do meu povo, que a gente já tem conhecimento, a gente pode falar de energia, a gente pode falar isso mais abertamente, eu podia trazer isso para vocês dessa forma. Volto a falar que outros líderes vão falar de outras maneiras para as pessoas que eles têm responsabilidade, tá? Mas eu posso falar abertamente para vocês que eu sei que vocês têm condição de entender dessa forma. E o que vai acontecer? Se você sentir isso, essa característicazinha aí que eu falei, significa que você foi ativado. Outras pessoas também vão receber. Todo o primeiro trabalho está sendo energético, em nível perispiritual, em nível astral. Todo o trabalho. Falei para vocês da ativação, de que a gente estava escolhendo as pessoas. Tudo é em nível energético. Porque futuramente isso tudo vai ser jogado no físico, só que como consequência, porque no momento que a gente muda o nosso perispírito, nosso campo energético, nosso corpo energético, isso reflete no nosso corpo físico e as mudanças vão ocorrendo, tá? Mas o mais importante nesse momento, se você sentir essa ativação diferente, que eu falei, dentro da cabeça e interna, presta atenção muito no seu comportamento e passe a cada vez mais exercer a sua essência. Você vai sentir mudança, sim, você vai ter muito mais paciência para lidar com as situações, você vai ter mais tranquilidade, você vai ter mais discernimento para julgar as situações. Não que a gente deva julgar, mas julgar no sentido de compreender as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Você vai ter capacidade de resiliência, de superar as dificuldades com criatividade, com bom humor, com otimismo, com esperança. Gente, com certeza. Por que eu falo isso? Que isso aí eu falo pelo meu povo. Eu sei que as pessoas que estavam comigo são pessoas que querem evoluir e que têm um padrão evolutivo capaz realmente de ter essa transformação toda e que estavam, de repente, um pouco manipuladas por tudo isso, como a maioria de nós também é manipulado. Então, observe o seu comportamento, sabe? Sinta assim, quando você fizer algo até diferente, dizer, caramba, como eu tô diferente. Eu tô mais generosa, eu tô mais paciente, tô mais compreensiva. Que legal, sabe?
observa e te admire, que isso vai fazendo que cada vez mais você consiga implantar esse comportamento em você. É lógico que as pessoas que têm um temperamento que trabalham num padrão mais baixo, quando forem limpas, sem manipulação, elas também podem acabar colocando para fora a verdadeira essência delas. E aí se tornarem extremamente egoístas, extremamente faca de dois gumes, gente. Mas por que eles estão... E a explicação por que nos acordaram, por que fizeram a gente buscar essas pessoas. Porque, como a gente já vem falando de amor, de energia boa, de bacana, essas pessoas que já estão conosco são pessoas que, pelo menos teoricamente, né? E é lógico que eu fora do corpo eu consigo enxergar muito mais as pessoas energeticamente, então pelo padrão vibracional eu consigo identificar que elas estão, vamos dizer, no ponto e que vão ser peças valiosas na nossa engrenagem. Então, e aí, consequentemente, essas pessoas daqui a pouco vão estar levando mais pessoas também para esses tipos de reuniões. A gente está falando em rede, em montar. Quanto tempo eu venho falando com vocês na montagem dessa rede? Não é isso? A gente está montando uma rede, que um vai puxando o outro. Então, eu estou passando para vocês o detalhe de como está sendo feito o trabalho, tá? Eu posso acabar esquecendo isso tudo. Eu sempre falo para vocês, projeção fica armazenada na área da nossa memória e a gente não esquece, né? Assim, sonho, a gente acorda, lembra de tudo e acaba esquecendo. Só que dessa vez eu fui orientada que eu deveria levantar e falar, porque muita coisa vai ser esquecida, tá? Então, por isso que eu tô aqui, 3 e pouca da manhã, o galo cantando e eu conversando com vocês, para que a gente não esqueça. Então, esse tipo de ativação vocês vão sentir, sintam-se honrados, honrem de verdade essa limpeza que está sendo feita em vocês, então cada vez mais tenham um comportamento legal, sabe? Observe esse seu comportamento e se admire, se sinta assim uma pessoa bacana, não para você se sentir a último, como é que é o último biscoito do pacote, bolacha para os paulistas, né? Não é isso, mas sinta realmente assim, seja grato, poxa, obrigada por eu ter merecido essa ativação, eu quero ser cada vez mais digno de ser uma ferramenta bacana na mão de vocês. Então eu vou me esforçar ao máximo para colocar minha essência bonita para fora, para eu ser cada vez mais eu, para eu ajudar a humanidade, para eu ajudar a coletividade. E, gente, isso interfere, muda tudo, vira a chave da sua vida. Você começa a ser um imã para atrair coisa boa, muita coisa boa, prosperidade, tudo muda na sua vida. Falo para vocês porque aconteceu comigo e pode acontecer com você também. A minha vida está mudando. E desde aquelas outras projeções que eu tive, onde muita coisa foi explicada, que eu passaria a ser cada vez mais eu. Então, eu venho para falar para vocês perceberam que mudou a minha linha, a forma que antigamente era cheia de dedos para falar as coisas, não tô colocando cada vez mais a minha verdadeira essência, sem medo, sabe? Tô me livrando dessa energia, dessa frequência ruim, do medo, que é da manipulação, que eles colocam, o medo de pagar mico, o medo de não ser aceito, o medo de não agradar, o medo dos haters, né? E agora eu tô me livrando disso e tô colocando a minha essência para fora também. E a minha vida mudou muito, tá? Até em termos mesmo de prosperidade. Então eu tô passando para vocês o que acontece comigo. Tô evitando ter sensações... quando eu tenho alguma sensação ruim, alguma emoção negativa, eu até me isolo. Opa, peraí, deixa eu me blindar, deixa eu mudar, virar isso aí, porque a gente vai ter ainda, porque isso existe dentro da gente. Não tem como você negar. Você é humano, tá encarnado, tem um monte de... É um composto aqui que tem horas que não bate legal. Tem dias que você vai estar um pouquinho mais baixo e o camarada vai pisar no seu pé e você vai xingar. Vai ter dias que você vai tirar o pé de baixo e vai dizer, poxa, ele não viu. Tudo bem, né? Mesmo que ele não te peça desculpa. Dá para entender? Então é isso que eu tô falando para vocês, tá? Era importante trazer, era importante avisar principalmente ao meu povo, né? Quem tá aí comigo e que foi ativado.
No começo, umas poucas pessoas, essas pessoas com certeza devem ter acordado também, às 3h pouco da manhã, um sinal. Acordou agora de madrugada, agora durante o dia eu vou colocar o vídeo aí no YouTube, vai assistir, vai dizer, caramba, eu acho que eu estava lá. São seguidores, são companheiros, né? Volto a falar que você fala seguidor é tão esquisito. São companheiros antigos que estão comigo, esses primeiros aí que estavam lá na turma. Mas com certeza eu vou trabalhar ativando muito, muito mais, tá? Então fiquem ligados nos sinais. E, por favor, gente, não faça a tia Meire passar vergonha, viu? Eu quero a nossa turma passando de ano com louvor, porque todos nós estamos sendo observados, mas não naquele sentido de que vamos ser punidos, não é isso. É como, vamos ver se isso está dando certo. É assim que a espiritualidade está do lado de lá. Então, vamos fazer bonito para que cada vez mais eles se tornem nossos parceiros, nossos companheiros, trazendo conforto, tranquilidade para a nossa vida aqui, porque gente feliz não faz pessoas infelizes. Pessoa que está feliz, que está com tudo bem, ela só espalha mais alegria e mais felicidade. Salvo um psicopata, uma pessoa que tem realmente um transtorno, né? Mas, do contrário, quanto mais felicidade, quanto mais pessoas felizes a gente conseguir contagiar, a gente conseguir transformar a vida de pessoas para que mais pessoas sejam felizes, mais essas pessoas também vão transformar vidas e fazer pessoas felizes. É a única maneira do nosso planeta passar para um mundo feliz. E é assim que a gente evolui. Tá? A gente pode, quando fala em salto quântico, porque realmente o natural, a gente passar do planeta de provas e expiação, que foi um nomezinho que a doutrina espírita criou, para regeneração, que é outro nomezinho aí que ela criou, mas só para que a gente possa entender, porque muda a frequência, fica um pouquinho melhor. Muda a frequência agora. A gente está um pouco, nós estamos muito atrasados, porque eu já soube também em aula que tem planetas aí que deu um verdadeiro salto quântico, que o trabalho foi tão bem feito dentro da humanidade lá, da raça lá que povoava, que eles vieram de uma situação quase igual à nossa para um mundo feliz. Quando mudou a frequência, eles mudaram realmente e mudou totalmente o padrão vibracional daquele planeta. Olha que bacana, esse é o verdadeiro salto quântico. Por enquanto a gente fala em salto quântico em nível pessoal, individual, porque é possível. Muita gente, no momento que você queira, entrou na frequência certa, mudou, virou a chave da sua vida e da noite para o dia. Você vê que há uma transformação, não só em termos materiais, tá? Que isso também acontece. Isso vem de rebote. Tua vida muda, tua vida financeira muda, tudo fica melhor. Por quê? Para que você cada vez mais fique tranquilo e possa passar coisas boas para as outras pessoas. Inclusive ajudar financeiramente aquele que ainda não conseguiu virar essa chave na vida. Que o futuro, gente, todo mundo vai viver bem. Aonde existir moeda, é lógico que a gente sempre vai ter as consciências gananciosas por trás manipulando. Mas dentro desse padrão, que a gente ainda vai viver muito tempo assim, aqueles que estiverem bem conectados, nada lhes faltará, né? Tá lá na oração, a gente sabia. Então é por aí, ok? Olha, falei pra caramba, acho que eu passei as informações que tinham que ser passadas, o resto com certeza vai ser deletado, viu, gente? Pode deletar, já fiz a minha parte. Posso voltar para dormir? Eu tô cheia de sono, eu chego, tô rouca, né? Tá bom? O galo tá cantando e agora eu vou voltar a dormir. Quero que realmente vocês consigam compreender e, mais uma vez, falo, não me decepcionem, viu, meus alunos? E a turma que está comigo na projeção, com certeza tinha gente lá também. É gente que está grudado, mas também não era só aluno não, tá? Tem gente que não é aluno e que estava lá. São aquelas pessoas que estão mais próximas. Bom, obrigada de coração, só tenho a agradecer o carinho. Feliz Natal para vocês. Gente, a mensagem de Natal linda que eu queria não veio. Pode ser que até eu seja inspirada e depois grave. Hoje já é véspera de Natal, dia 24. Então, que vocês tenham um Natal abençoado na casa de vocês aí, com muita paz, muita alegria, muita coisa bacana, sabe? E muito amor, principalmente. Compreensão, paciência, serenidade, indulgência, viu? É o que eu desejo de coração para vocês.
Mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.